Boa noite, terceiro ano. Como eu prometi, eu vou estar resolvendo esse exercício. São dois tipos de resposta. Eu pensei em uma, vou chegar para trás, senão eu vou estar em cima de vocês. Eu pensei em uma e vou colocar a resolução do livro. Como esse exercício está na matéria onde tem gráfico da velocidade e função do tempo utilizando área, por isso que ele calculou, né, o tempo dessa caça utilizando a área. Mas nada impede na hora na física, do que vier na sua cabeça, você calcular de outra forma. Tá? Na minha cabeça veio fazer a questão de encontro de espaços, certo? No caso do exercício, ele fez com área. Então eu vou abordar primeiro área, que é onde o exercício está no livro de vocês. Depois eu vou fazer do meu, tá certo? Resumindo aqui o exercício é o seguinte, ele está falando de um guepardo, da gazela, e o guepardo ele chega de 0 a 3 segundos, ele chega, em 3 segundos ele chega a 20 metros por segundo, ou seja, de 0 a 3 segundos, ele consegue acelerar de tal forma que ele sai de 0 e vai para 20 metros por segundo. A gazela, ela sai de 0 segundos a 3 segundos, ou seja, ela está parada. Quando ela começa a correr, em 3 segundos ela desenvolve uma velocidade de 14 metros por segundo. Após esse tempo, eles mantêm uma velocidade constante, é o que está no gráfico. Olha lá, a partir do 3, vou colocar aqui, tem a caneta colorida, vamos aproveitar, né? Vamos colocar de cor diferente. A partir desse ponto aqui, a reta da velocidade ela não altera depois de 3 segundos, ou seja, aqui o movimento é constante, uniforme, velocidade é constante, o movimento é uniforme. Aqui nessas duas aqui onde é que eu vou fazer de amarelo, repara aqui, do 0 até aqui em cima, o guepardo está aumentando a velocidade, então ele está variando a velocidade, então é movimento uniformemente variado. E o de baixo também ele está variando, claro que de uma forma uma forma menor, na verdade, do que o guepardo, tá certo? E ele fala o seguinte, depois a gazela correndo, estando a 27 metros de distância do guepardo, então é como se fosse o seguinte, depois eu vou apagar, aqui está a gazela e aqui está o guepardo. Quando o guepardo vê a gazela estando a uma distância de 27 metros, a gazela sai correndo e o guepardo sai correndo e é disparado o cronômetro para medir quanto tempo, né, para olhar, para ver quanto tempo o guepardo consegue tirar esses 27 metros, lembrando que a gazela também está correndo, ou seja, a gazela está aumentando a distância, mas o guepardo está tirando essa distância até pegar ela. Quanto tempo isso vai acontecer? É isso que o exercício está falando. Por enquanto esse 27 aqui não está me atrapalhando, eu vou deixar ele aqui, na hora que eu for fazer, se atrapalhar eu tiro. Então novamente, a gazela está a 27 metros à frente do guepardo. Quando a gazela corre, o guepardo corre, é onde disparado o nosso cronômetro aqui no 0. E acontece isso aqui que o gráfico está mostrando para nós. Deixa eu limpar um pouquinho. Está acontecendo isso, tá certo? Então olha só, vou fazer através de área de gráfico. Repara o seguinte, a distância que o guepardo tem que correr para conseguir alcançar a gazela é a distância que a gazela vai conseguir correr enquanto o guepardo corre atrás dela, e ele tem que tirar a diferença dos 27 metros que a gazela já começa na frente dele, ou seja, o guepardo tem que correr bastante. O guepardo tem que correr os 27 que a gazela estava na frente dele, mais aquilo que a gazela vai estar correndo dele e ele correndo atrás dela. Então não é só simplesmente o guepardo correr e pegar ela. O guepardo tem que correr e pegar ela, porém tirar a diferença de 27 metros que existia entre os dois. Aqui,
27 metros. Tem essa diferença, tá certo? Eu sei, pela matéria que nós estamos vendo, que eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo. E se eu tenho um gráfico, tem que colocar isso na cabeça. Se eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, se eu fizer a área de alguma forma desse gráfico, ele tem que me dar o espaço percorrido. Então olha só, eu sei que na hora que eles começarem a correr, por eles começarem a correr juntos, ao mesmo tempo, igualzinho, eles se encontrarão em um tempo que eu vou traçar aqui só para vocês repararem a figura geométrica que vai formar. Não quer dizer que esse risco que eu fiz, que bateu lá no 8, é onde eles se encontrarão, não. Eu sei o seguinte, existe uma linha do tempo que eu simplesmente tracei essa linha roxa que corresponde a quando eles se encontrarão. Novamente, o encontro ali da linha lá no 8 foi simplesmente eu fiz qualquer linha, caiu no 8, não quer dizer que eles se encontram no 8 não. Eu só quero mostrar o seguinte, existe uma figura geométrica que vai formar quando eles se encontrarem. Lembrando, um gráfico da velocidade em função do tempo, eu tenho um espaço percorrido por qualquer coisa. Nesse caso, o espaço percorrido pelo guepardo e o espaço percorrido pela gazela. Então vamos aqui pensar, ó. Se eu reparar aqui, ó, o guepardo, o gráfico dele é esse pedaço aqui, ó. É toda a parte de cima, porque o guepardo, para alcançar a gazela, ele tem que correr mais do que o guepardo, a gazela. Então aqui, ó, essa é a figura geométrica do guepardo. Se vocês repararem, ele forma um trapézio. Como que faz para calcular a área de um trapézio? Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2, tá certo? A gazela, ela está representada por esse gráfico aqui embaixo. Então lá, eu vou apagar aqui todo o gráfico do guepardo e vou agora traçar a questão da gazela. Então a gazela aqui, ela é representada por esse gráfico aqui de baixo, tá? Aqui, deixa eu riscar bonitinho. Qual que é a figura geométrica que a velocidade da gazela vai formar? Também um trapézio. Só que as dimensões dela são diferentes, mas um trapézio é a mesma forma de calcular a área dele. Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Contudo, a gazela tinha 27 metros à frente do guepardo. É onde sai esse mais aqui, tá certo? Então olha só o que eu vou fazer agora. Vou pegar os dados que estão ali e vou substituir na minha conta. O Bzão aqui do guepardo, deixa eu apagar novamente os riscos que eu fiz da gazela e eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu fazer novamente o gráfico correspondente ao guepardo. Aqui, 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 isso. Olha só, o Bzão do meu guepardo é aqui, ó. Começa do 0 e vai até um T qualquer que eu não sei. Novamente, ali está no 8 porque eu simplesmente joguei qualquer valor, eu fiz um risco para poder fechar uma figura geométrica. Nossa, Léo, de novo? De novo, vocês têm que conseguir entender isso. Então lá, ó, T mais, eu estou simplesmente fazendo a fórmula da área de um trapézio. Então, base maior T mais, quanto que é a base menor? A base menor começa no 3 e vai até esse T qualquer que eu não sei. Então é quanto? T menos 3 vezes, quanto que é a altura desse trapézio do guepardo? 20 dividido por 2. Isso tudo igual. Agora nós vamos colocar o gráfico correspondente, correspondente a gazela. Ctrl Z dá certo? Não dá certo, Ctrl Z.
vamos colocar aqui, vamos ver se eu consigo riscar do mesmo jeito. Acho que esse aqui, né? Tem aqui, ó. Então vamos lá. Pegando a cor vermelha, eu vou... vermelha não, laranja. Eu vou traçar aqui, ó, o gráfico da gazela para nós tirarmos as informações de Bzão, de Bzinho e da altura desse gráfico, porque é um gráfico da velocidade em função do tempo. A base maior também representa quanto? Representa T. Então aqui, ó, T mais. Reparem que a base menor do gráfico é a mesma medida da base do guepardo. Então aqui, ó, T menos 3 vezes, quanto que é a altura aqui desse... Opa! Sorry. Vou fazer aqui de novo a parte de baixo. Pronto. A altura desse gráfico é 14 dividido por 2, mais os 27 metros que a gazela estava à frente do guepardo, ok? Agora olha só, se eu fizer 10 dividido por 2, 20 dividido por 2 dá 10 e 14 dividido por 2 dá 7, certo? Vai sobrar o que aqui para mim, ó? T mais T menos 3, aqui eu simplesmente retirei os meus parênteses, vezes 10 é igual a T mais T menos 3 vezes 7 mais 27. 2T vai ficar assim, ó, 10, 2T menos 3 menos 7, 2T menos 3 é igual a 27. Por que eu passei isso tudo para o primeiro membro? Porque tudo tem T, eu joguei tudo para a primeira parte. Então olha só, reparem aqui, ó, esse pedaço, deixa eu pegar aqui, pode ser esse aqui, ó. Esse pedaço aqui é exatamente igual a esse, então eu posso subtrair 10 de 7. 10 menos 7, 3. Então vai sobrar isso aqui, ó. É igual a 27. 2 vezes 3, 6T. 3 vezes menos 3, menos 9, é igual a 27. 6T é igual a 36. T é igual a 6 segundos. Ou seja, a gazela estando 27 metros à frente do guepardo. O guepardo vai correr, vai alcançar ela em 6 segundos, tá certo? Isso é usando o método da área do gráfico, ok? Agora eu vou apagar aqui e fazer do meu jeito. Se você entendeu isso e quer parar por aqui, então para, tá? Não tem problema algum. Agora, se você quiser tentar escutar o meu, tá? Então vamos lá. Apagar aqui. Apagar aqui embaixo. Apagar aqui. Podia até apagar toda a tinta, né? Só que eu esqueci. Agora eu vou acabar de apagar assim. Então vamos lá, ó. Na verdade eu vou usar um pouco também a área de gráfico, né? Repara o seguinte, quando o guepardo sai de 0 a 3 segundos, de 0 a 3 segundos, eu consigo calcular a distância que ele consegue andar de 0 a 3 segundos. Se eu fizer ΔS do guepardo, eu vou ter base vezes altura sobre 2.
Por que eu estou fazendo só até ali? Porque após 3 segundos eles correm com velocidade constante, tá? Velocidade constante. Então, eu vou até o 3 segundos. Então ali eu tenho a base 3, altura 20, dividido por 2. 10 por 2, 20 por 2, 10. 10 vezes 3, 30 metros. Ou seja, o guepardo de 0 a 3 segundos, chegando a 20 metros por segundo, ele corre 30 metros. Agora, se eu fizer o mesmo cálculo para a gazela, por que eu estou fazendo isso? Porque eles estão acelerando. Se eu pegar aqui o cálculo em questão da gazela, vamos manter esse vermelho já que eu mantive o vermelho. Vou pegar aqui o gráfico da gazela, que é o de baixo. Ela forma a mesma figura geométrica que o guepardo, que é um triângulo, e vou fazer a mesma coisa, base vezes altura sobre 2. A base também é 3, a altura 14, e eu vou dividir por 2. 14 dividido por 2, 7, 3 vezes 7, 21. Então, olha só, enquanto o guepardo corre 30 metros, a gazela corre 21 metros. Ou seja, o guepardo consegue tirar nisso 9 metros, tá certo? Então o guepardo aqui, na verdade, a gazela não está a 27 metros do guepardo. Ela está na verdade o que eu quis dizer aqui, 30, 21, se o guepardo corre 30, 21, então ele tira 9 metros, certo? Ele já correu 9 metros a mais do que a gazela, tá certo? Então aqui na verdade essa subtração dá um bônus para o guepardo de 9 metros. Ou seja, se ele sair do zero e for atrás da gazela, esses 27 metros já não são mais 27 metros, são 16 metros. Ok? Por que 16 metros? Porque ele tem que correr, ele já tirou 9 metros da gazela quando ele começou a correr, tá certo? Então olha só, o guepardo ele tem uma velocidade, a partir de 3 segundos ele se move com 20 metros por segundo. E o espaço inicial dele nós vamos considerar como sendo zero, porque é ele quem vai correr atrás da gazela. Então aqui ele começa no espaço inicial 0 mais 20 t de tatu, tá certo? Por que 20 t de tatu? 20 é a velocidade dele. Quando ele pega a gazela, ele está no mesmo espaço final da gazela. Só que a gazela começa já 16 metros à frente dele. Léo, mas ali estava 18 na verdade. Eu conto, ainda bem que eu não sou professor de português. 18. Então ele já está 18 metros na frente dele, mas a gazela está correndo a 14 de velocidade vezes t, certo? Se eu fizer a letra para um lado e para o outro, eu vou ter 20t menos 14t é igual a 18. 20 menos 14t beleza, chegou no resultado, tá certo? Então olha só, esse é o meu jeito. Tem o jeito do livro mostrando com área, só que aí você quem vai escolher qual que você vai fazer, certo? Lembrando, o livro fez totalmente com área, eu fiz as duas partes, aí você decide qual que você vai fazer, ok? Um abraço, fique com Deus e tchau. Na dúvida me pergunta, não deixa passar em branco.